Fala, Trailblazer! Tudo certinho com você? Guilherme Monteiro aqui na área e hoje com um tema super relevante. Assistiu a entrevista de segunda-feira que está aparecendo em algum lugar da tela para você? Isso mesmo, hoje a gente vai falar de base de conhecimento ou a tão famosa knowledge base. Mas ali na segunda-feira a Carol trouxe muito conteúdo de qualidade para nós a respeito de caber, mas foi um conteúdo mais conceitual, ficou redundante, né? Foi um conteúdo aí para você pousar de fato tudo que você precisa saber de primeira mão sobre caber. E hoje, ela mesma, a Carol Escaciotti, está aqui com a gente para falar de caber na prática, tudo aquilo que você viu lá na teoria, hoje colocado na prática de uma forma bem simples e bem descontraída. Carol, seja bem-vindo novamente, nem faz tanto tempo assim, né? Isso. E aí, Gui, obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui, uma honra poder dividir um pouquinho com vocês sobre o KB. Essa troca é muito legal. Então, obrigada pelo convite. Espero poder agregar aqui um pouquinho. Sempre agrega, Carol, com certeza. É muito bom poder ter pessoas diferentes compartilhando conhecimento com a comunidade. Isso é algo que não tem preço. Mas antes da gente começar, né, Carol, fala um pouquinho de você, né? Quem é a Carol? Você já contou lá no episódio de segunda-feira, mas dá um plano de fundo aí para a galera, porque é o primeiro vídeo que a pessoa está vendo. Vamos lá. Então, bom, me formei como engenharia mecânica, né? Trabalhei um pouquinho na área e aí fui convidada para mudar de área e descobrir um mundo maravilhoso aqui de TI, mais especificamente Salesforce. Vim meio sem saber o que me esperava, né? Mas me apaixonei e, assim, sem clichê nenhum, me apaixonei mesmo e até hoje estou como consultoria, como consultora aqui de Salesforce. Então, já trabalhei em vários setores da indústria, setor alimentício, de energia, telecomunicação, ensino. Já trabalhei bastante com KB, então estou aqui para tentar ajudar aqui um pouquinho e receber de vocês também feedback se tiver qualquer dúvida. Não estou há tantos anos no ramo, né? Como eu comentei, sou apaixonada, então gosto bastante de estudar. Qualquer troca aqui eu vou adorar. Inclusive, quando comentaram na comunidade, traz assunto de cabelo. Eu falei, eu já sei quem que eu vou trazer, é ela mesma. E ela Adoro. prontamente aceitou o convite, né, Carol? Com certeza, eu adoro. É uma loucura, assim, né? A gente muda de módulo, vai para service, vai para sales, enfim, e o KB sempre ali mexe um pouquinho, mexe outro pouquinho. Eu adoro, é muito rico, como eu comentei com o Thiago na segunda-feira, né? Eu não consigo imaginar uma empresa de sucesso sem uma boa base de conhecimento. Então, é sempre legal quando eu preciso mexer com o knowledge base, falar de knowledge base, ver as novidades, é sempre muito legal. Legal. E antes da gente ir para a prática, Carol, fiquem aí, Trailblazers, com um recadinho dos nossos apoiadores. Flozon é a plataforma líder de DevOps e backup de dados, desenvolvida 100% em Salesforce para Salesforce. Com uma interface amigável, a Flozon acelera e otimiza seu processo de implantação, aumentando a produtividade dos desenvolvedores e administradores, mantendo segurança e estabilidade em Salesforce. Conheça mais em flozon.com. Voltando, vamos lá, Carol, para a prática, então, mostrar para essa galera como que se faz? Bora! Então vamos lá, Bora tô lá, aqui, Carol. bora. Tô aqui na home, vou abrir o setup de serviço. E aqui eu acho que uma opção mais amigável para quem não conhece tanto knowledge, para quem está descobrindo, é talvez ir pelo setup guiado. Então, a gente vem aqui nessa telinha, né, de recomendação do setup, a gente procura o knowledge setup, e a gente vai habilitando por aqui. Né? Quem a gente, na verdade, vai escolher aqui autor, já está com o meu nome, ok, vai dando next, é bem amigável aqui, o passo a passo vai te guiando no que precisa ser feito para habilitar o knowledge. O autor seria, então, as pessoas que vão publicar conteúdo, criar conteúdo para a empresa. Isso, aqui nessa org só tem o meu usuário, né? Então, mas eu poderia Perfeito.
já selecionar outras pessoas. Não preciso fazer só nesse primeiro momento. Vou mostrar depois aqui na configuração de usuário, onde tem a flagzinha que a gente precisa habilitar para outras pessoas. Então, vamos supor que o meu time aumentou. Então, eu dou para ela também essa capacidade, né, de publicar e gerenciar a base de conhecimento, tá? Vou só terminar. Não, tranquilo, Carol. Deixa eu só fazer um adendo, essa é uma pergunta muito relevante. Por quê? Porque tem pessoas que acreditam que só é possível acessar a base de conhecimento a partir do momento em que você coloca a licença de Knowledge User lá dentro do registro de usuário, quando, na verdade, uma pessoa que não tem o licenciamento, nada impede dele consumir e ver um registro do Knowledge, né? Então, é uma pergunta muito comum, inclusive na comunidade já vi vários posts a respeito. Pessoal, mas eu preciso ter licença de Knowledge para que eu consiga, de fato, ver um artigo? A resposta é não. Se for só no critério de visualização, você consegue deixar esse conteúdo visível, mas a pessoa não vai conseguir fazer nada. É basicamente ver por ver, né? É somente a ingestão do conteúdo e não necessariamente a criação, edição, fluxo de aprovação e etc. Isso, exatamente. Para ver o conteúdo, né, a pessoa precisa ter acesso ao objeto. Então, se eu dou no perfil de outra pessoa acesso ao objeto, mas não dou naquele usuário, né, a flag de Knowledge User, essa pessoa vai ser um leitor e não um gestor da base de conhecimento. Mas como você falou, Gui, realmente uma dúvida. Sempre todo mundo acho que começa a trabalhar com o Knowledge Base e fica ali um pouco perdido com a flag, né? Exatamente, é uma pergunta muito comum. Às vezes eu estou até salvando, viu, Carol, uma base de conhecimento mesmo das dúvidas comuns, que quando a galera pega eu já mando o link, sabe? Para a pessoa, também perguntaram aqui, para ficar mais fácil. Legal, verdade. Já tem ali o checklist, né? Muito bom. Exato. Bom, aqui, então, estou completando, na verdade, o setup, né? Aqui eu já consigo, bom, quero criar os artigos, ele já consegue me mostrar, me redirecionar aqui para criação, por exemplo. Então, já me traz aqui para o objeto knowledge, posso já dar um new, se for o caso. Aqui, eu consigo ver o que mais, né, que, assim, obter mais informação, então também é bem legal, ele me dá um link, caso eu queira pesquisar alguma coisa, entrar em contato com a comunidade, como o Gui falou, e a gente finaliza, conclui aqui o setup do Knowledge. Dando finish, ok, meu Knowledge está habilitado. Deixa eu aproveitar o gancho, Gui, e já mostrar aqui em usuário a flag que a gente comentou. Legal. Então, aqui não tem muitos usuários, né? Como eu disse, eu peguei a org zerada aqui para a gente, mas vou entrar no meu. E aqui a gente tem a flagzinha de Knowledge User. Então, se essa flag está ativa, esse usuário vai ser capaz de gerenciar a base, ou seja, criar conteúdo, editar, publicar, e aí vai depender também de todas as capacidades que a gente der para ele, todos os permissionamentos que a gente der. Mas ele vai ter acesso a essa gestão da base. Se a flag estiver desativa aqui, ele ainda vai conseguir ler. Então, ele vai ser um leitor da base de conhecimento, se ele tiver acesso ao objeto, mas ele não vai conseguir editar, criar e etc. Tá? Bom, vamos então para o objeto, né? Aproveitar aqui o primeiro link que ele já abriu e redirecionou a gente. Então, ok, estou dentro do objeto do Knowledge. A gente vê já aqui alguns botões, né? Se eu clicar, por exemplo, no New, ele vai abrir os tipos de registro. Então, primeiro ponto, em comum com outros objetos também, o Knowledge também tem tipos de registro, né? Ah, mas eu vou criar um para cada tipo de artigo, por exemplo, um para FAQ, um para procedimento, um para produto, se eu tenho algum que é de treinamento, depende. A gente trabalha aqui no Knowledge, a gente trabalha com dois conceitos que são complementares e a gente precisa diferenciar um pouquinho, porque apesar da gente ter o tipo de registro no Knowledge, assim como em outros objetos,
a gente tem uma outra funcionalidade, uma ferramenta aqui que chama categorização de dados. Falei bastante também na segunda-feira sobre isso. É uma forma também de organizar a base de conteúdo. Então, eu preciso trabalhar com tipos de registro, se eu tiver campos diferentes para mostrar no meu layout, por exemplo, se eu tiver, como que fala a palavra? O layout assignment. Se eu tiver isso diferente para cada perfil, eu também preciso do tipo de registro, mas a categorização a gente faz por aqui. Então, estou no setup, né? Setup de serviço também, e aqui eu vou criar as minhas categorias de dado. Vou abrir aqui. Bom, E se aqui vai você... depender... Desculpa, Carol, edição volta. E se você aí está meio perdido sobre os conceitos que a Carol mostrar aqui, corre lá no episódio de segunda e assiste toda essa parte conceitual, né, do que é uma categoria, de qual a importância, né, de você fazer essa gestão da base de conhecimento, trabalhar com a metodologia KCS, está tudo lá no episódio de segunda. Então, é super relevante para que você consiga executar a prática, sabendo aquilo que você de fato está executando, né? Exatamente. A gente falou bastante de categoria lá, taxonomia, palavra-chave, então também dá para ir direto lá, ver se ajuda, também mandar dúvida se precisar. Aqui já vim direto para criação, né, visualização, na verdade, de todas as categorias. Aqui eu criei 3 como exemplo, todas estão ativas. É legal lembrar que eu tenho um limite de 3 categorias ativas, posso ter 5, então eu poderia ter 2 inativas aqui também. E como que a gente entende, né, a necessidade de categoria? Como que eu planejo a minha estrutura? Eu preciso ver quem são os meus leitores, quais são os tipos de conteúdo que eu vou ter, qual que é a estrutura, o que faz sentido agrupar, o que não faz. É bem importante essa questão da visibilidade de categoria. Aqui, por exemplo, eu coloquei B2B, B2C internacional. E eu posso brincar aqui com a visibilidade das categorias. Eu posso dizer que a equipe que vê o B2B não é a mesma do B2C e não é a mesma do internacional, por exemplo. Então, eu restringo a visibilidade de cada uma dessas categorias. Seria um dos critérios para ter 3 categorias aqui ativas com subcategorias, né? Então, aqui, na verdade, na esquerda, a gente fala dos grupos de categoria, e aqui a gente realmente cria os níveis, né? Então, eu posso ir criando categorias filhas aqui ou em paralelo, que a gente fala. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um material, né? Uma categoria que chama material. Eu posso, por exemplo, criar aqui uma categoria gêmea na paralela com ela, vai ficar no mesmo nível. Então, eu vou colocar aqui teste, só para a gente ver como que fica. E posso aqui também com Alt Tab, não preciso dar um editar, criar uma teste aqui, filho do teste. Tá? Então, aqui é bem simples, a gente só não pode esquecer de salvar. E, por incrível que pareça, a gente esquece, cria um monte aqui, depois esquece. Então, dicas valiosas aí, para não perder o trabalho e ter que refazer. Quantas vezes, né, Carol? Nossa, que tristeza, gente, tristeza. Para ativar ou desativar é por aqui, então tá vendo? Desativei essa categoria, ele já vem para cá. Que mais, Gui, aqui de categoria é legal passar para o pessoal que você Tem lembra? algum limite, Carol, de grupos de categoria? Você comentou que são 3 ali, né? Mais 2 3 inativas e isso. E do lado direito ali tem um limite que eu posso criar para cada ramificação? Tem, se eu não me ajuda aqui, Gui, são 100, certo? E 5 níveis no máximo. Então, por exemplo, aqui eu tô com 3 níveis. Primeiro nível curso, segundo nível MBA, terceiro nível MBA online. Eu poderia ter mais 2, certo? 5 Perfeito. níveis aqui máximo. É isso E aí. em cada grupo de categoria eu posso ter 100 aqui níveis, subníveis. Perfeito, Certinho? certinho. Que E aí mais? é um item de se repensar, né, Carol? Se você tem uma estrutura que você vê que precisa criar mais de 100, será que você de fato fez toda a análise e taxonomia em relação
sua base de conhecimento? Será que a maneira que você estruturou está correta? Então, é Exatamente. de se pensar. Sim, e também tem um outro limite que eu acho que influencia também nessa granularidade aqui. Quando eu vou classificar o meu artigo, e aí eu estou pulando algumas etapas, já já eu volto e a gente faz o passo a passo. Mas quando eu vou adicionar o número de categorias aqui no meu artigo, para categorizar ele antes de publicar, eu posso adicionar 8. Então também não adianta eu ter muitas categorias ali, se em cada artigo eu não vou conseguir colocar 20, entendeu? Então, a gente precisa realmente, eu falei bastante isso na segunda com o Thiago, a gente precisa planejar muito bem a nossa base antes de sair criando, porque às vezes não faz sentido mesmo, aqui às vezes eu vou ultrapassar 100 e aqui eu vou querer colocar mais de 8, então são limites que a gente precisa planejar bem, tá? Visibilidade, então, da categoria. Aqui é uma das formas de controlar a visibilidade, tá? Direto aqui pelo setup. O que eu falo? Para cada grupo de categoria, eu posso editar o default dele. Então, o default dessa categoria aqui, eu posso colocar como todas, nenhuma, ou eu posso customizar. E aí vai depender do que eu entendo que é a base aqui, o default mesmo. Então, o que eu tenho mais são pessoas que podem ver essa categoria ou são pessoas que não podem ver essa categoria? Os meus leitores, né? A maioria vai poder ver ou não vai poder ver? Ou tem especificamente um nível que todos podem ver, enfim. Então, a gente trabalha mais ou menos dessa forma. Aqui é uma das formas de restringir visibilidade de categoria, tá? É muito Se a gente... comum também, Não, desculpa, Carol, vai lá. imagina, é muito comum também, pessoal, a gente esquecer de uma das formas de visibilidade. Então, eu olho só perfil, por exemplo, ou eu olho só por aqui, e na verdade é o conjunto. É bem importante a gente lembrar dos dois, porque se aqui o default estiver como todas, aí eu preciso entender lá no perfil como que eu vou controlar, né? Porque estou colocando como default, todo mundo vai ver, ou se eu estou colocando como nenhuma e está estranho, um perfil não vê. Então, sempre lembrar da duplinha aí. O que eu ia adicionar isso acho que vale a mesma analogia de quando a gente está criando, né, o OWD de um objeto. Então, por exemplo, tem ao menos uma pessoa que não deveria ver, né? Então, se eu tiver pelo menos uma pessoa que não deveria ver, considerando o modo as is, né, o jeito que o Salesforce recomenda que a gente trabalhe, automaticamente você deveria seguir inicialmente com um modelo mais restrito e depois você vai utilizando as opções disponíveis para ir abrindo, né? Porque é muito mais difícil você começar com tudo o modelo de visibilidade aberto e depois restringir. Então, isso é muito mais árduo conforme sua operação vai crescendo e para você fazer esse tipo de manutenção. Então, é uma analogia bem legal que cabe, inclusive, nas visibilidades dos artigos. Com certeza, Gui. É isso aí. Se tem pelo menos uma pessoa que não pode ver, e aí a gente está falando realmente de segurança de dados, às vezes, né? Eu não posso. Então, é melhor que, num primeiro momento, ninguém veja, e aí eu vou realmente abrindo conforme a necessidade do que o contrário. Exato. Aqui, então, de categoria, deixa eu mostrar, aproveitar que eu estou aqui no setup e a gente está falando de visibilidade, deixa eu mostrar em Permission Set, então, uma outra forma de controlar. Eu tinha criado um aqui, por exemplo. Então, por Permission Set também, eu tenho aqui a opção de olhar a visibilidade das categorias de dado. Ó. Aqui. Então, para cada grupo que eu criei, aqui vão aparecer todos, mesmo se eu ainda, se ele estiver inativo o grupo, se eu ainda não tiver ativado, enfim, aqui eu vou controlar todos realmente para esse grupo de permissões. Eu dou um editar, e aí eu caio na mesma questão, todas, nenhuma, vai ser customizado para esse permission set. Então, normalmente, o que a gente faz é realmente deixar
o default nenhuma e ir abrindo conforme a necessidade. A menos que a gente tenha muita certeza que todo mundo pode ler tudo e tá tudo certo. Tá? Então, aqui também por permission set é bem comum a gente fazer o controle de visibilidade. O nível antes seria por perfil, né, Carol? Mas aí acaba caindo nessa questão. Tem a menos uma pessoa, e aí você acaba segregando pelo permission set, que vai te dar mais flexibilidade, né? Isso, exatamente. Deixa eu ver se eu tenho um perfil bom aqui para mostrar. Acho que são todos default, eu não criei nenhum. Tem o Custom Support Profile ali, que é o primeiro. Deixa eu ver. Que tá com a flag de custom ali, ó. Achei. Esse aqui, né? O que eu abri. Esse mesmo. Boa. Deixa eu ver por categoria. Eu já vou achar aqui. Manage Categories. Aqui tem várias. Então, isso é legal também. Por perfil, assim como no Permission, tem várias permissões que a gente dá para o Knowledge. Pode editar em rascunho, não pode, arquivar, não pode. Então, tem bastante coisa, acho que a gente não vai conseguir detalhar cada uma aqui, mas vale a pena o pessoal entrar e dar uma fuçadinha aqui também. Qualquer dúvida, eu fico disponível, assim, se eu conseguir ajudar também. Então, aqui a gente consegue, dentro do perfil, né, como a gente está comentando, também fazer o mesmo controle, ver os grupos disponíveis, entrar e fazer o mesmo controle também. É essa questão, por perfil, é todo mundo daquele perfil, né? Costuma ser mais abrangente, mas também é possível. Perfeito. Vou aqui, então, entrar no objeto. O que você acha, Gui? Mostrar para o pessoal a estrutura aqui. Bora lá. Que é mais semelhante mesmo às outras tabelas, né, os outros objetos. Aqui a gente também tem um tipo de registro. Por padrão, aqui no Lightning vem o FAQ, então a gente habilita e já vem. Na verdade, vem o page layout, desculpa, vem o page layout do FAQ aqui. O tipo de registro, vem o FAQ, eu posso criar outros. Aqui eu já criei procedure e produtos, que aqui no meu exemplo, né, eu considerei que seriam diferentes, com informações diferentes, campos, etc. Mesmas funcionalidades, aqui eu posso restringir as pick lists, as opções de cada pick list. Aqui, layout também, mesma coisa. Vou entrar em um para mostrar as listas relacionadas que a gente tem disponível. Uma que é bem legal aqui, e a gente usa bastante também, é o de termos promovidos. Para cada artigo que eu estou publicando, eu posso escolher quais vão ser os termos que vão promover aquele artigo, que vão colocar aquele artigo como resultado principal da busca de acordo com o termo. Então, para o meu artigo, deixa eu pegar aqui, por exemplo, para esse artigo aqui, eu quero falar que um termo promovido é cancelamento. Então, esse termo, quando buscado e quando aqui na lista de termos promovidos, vai dar um boost aqui no resultado de busca considerando esse artigo. É mais ou menos esse o conceito. Só fazendo um adendo, Carol, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque pode parecer muito simples, né? Ok, eu quero unanimizar um termo comum entre uma base de conhecimento vasta que vai me facilitar. Um exemplo, se o cliente me digitar segmento B2B, eu vou trazer todos os artigos. Mas lembrando que na camada de serviços a gente tem o Einstein também, e o Einstein ele automaticamente vai começar a analisar de forma preditiva qual é o comportamento desses usuários. Então, tem outras maneiras de você também conseguir ser efetivo e propiciar que esse motor de inteligência seja o mais assertivo possível antes mesmo de você utilizar termo promovido. Porque senão você pode começar a bagunçar a sua busca ao invés de facilitar, né? Parece ser muito simples. Coloca uma palavra de termo promovido, atribua essa palavra em quantos artigos eu achar necessário e vou lá e digito a palavra na busca. Quando que a Carol ainda vai passar, provavelmente a gente pode ter outros
mecanismos que ele vai olhar primeiro com critérios de relevância, critérios de navegação, para poder te sugerir o melhor conteúdo. Então, usem termos promovidos, mas usem com inteligência e quando você já tiver feito todo o drill down e analisado de fato, ok, já tenho uma maturidade suficiente, já estou conseguindo ter uma assertividade maior, já estou fazendo toda a taxonomia e curadoria, e agora eu quero melhorar, né? E aí, como que eu posso trazer termos promovidos para o jogo? Sim, com certeza. E ele também tem limite. Então, assim, eu não posso colocar um monte ali de termos promovidos, eu preciso fazer gestão disso. Deixa eu ver se eu ainda estou com ele aberto aqui. Não estou. Depois eu volto aqui no setup, tá? E eu mostro. Preciso fazer gestão também de termos promovidos, então o conceito é simples, mas realmente na prática tem vários outros pontos que a gente precisa considerar em conjunto para colocar em prática ou não o uso de algum termo promovido. Eu coloquei aqui no nosso layout para mostrar. Essa parte de botão também aqui no Knowledge é interessante, deixa eu mostrar. Deixa eu mostrar no artigo, né, melhor. E aí só um adendo que são 2.000 termos promovidos que você pode ter em todo o ambiente, né? E ele não é um objeto relacionado ao artigo. Então, você não consegue ter a exponência de criar um termo e começar a fazer reuso, né? Então, para cada artigo, você vai criando um termo. E esse limite, querendo ou não, para uma base de conhecimento, ele acaba sendo até pequeno, dependendo do tamanho da empresa ou do tamanho do cliente. Sim, exato. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, Gui, eu vou pegar esse exemplo, eu já publiquei ele, tá? Vou falar um pouquinho dos status também, vou editar, e assim quando eu editar aqui, eu já adiciono um termo promovido e a gente vê lá na home como que fica no setup para mostrar para todo mundo como que aparecem os termos promovidos, tá? Perfeito. Só para não perder o gancho aqui dos status, a gente falou bastante também no episódio conceitual sobre ciclo de vida do artigo, né? Então, a gente planeja a base, cria. Quando eu estou criando o artigo, ele está em draft. Então, por exemplo, vou dar um new aqui. Vamos ver a diferença. Começar um artigo do zero, vou colocar um produto aqui. Não, vou colocar material. Só seguindo o exemplo lá da nossa categoria. Material MBA, ok. Linha de ensino. Aqui eu adicionei alguns campos, só para mostrar que também segue a mesma estrutura de objeto. No layout, coloquei um campo que a gente chama de texto enriquecido, né? Acho que o pessoal já deve conhecer, mas com algumas funcionalidades de adição de link, imagem, formatação de texto e etc., que é bem simples, só para a gente ver realmente o status, tá, do artigo. Esse é o objetivo principal aqui com esse exemplo. Então, assim que eu crio o meu artigo, ele fica com o status draft. Ok, aí eu vou fazer todas as modificações, vai passar talvez por um editor, por um redator. A gente falou também de responsabilidades no episódio conceitual. Talvez eu passe por validação. Quem precisa olhar para esse artigo antes de publicar? Eu preciso envolver outra área? Não. Então, tudo isso, enquanto eu estou modificando o artigo, ele está como draft. Aí, um ponto legal para passar para o pessoal é assim, para eu adicionar categoria, também precisa ser antes da publicação. Então, enquanto eu estou com ele como draft, eu venho e adiciono as categorias. Então, aqui eu coloquei que era material, né? Vamos... Deixa eu ver, material, qual que tem de MB? Pode ser esse daqui. Eu posso, quando eu tenho mais outros níveis aqui, deixa eu pegar um que tem. Pior que eu desativei, justo aqui tem mais níveis, né? Claro que isso vai acontecer aqui. Então, por exemplo, eu posso selecionar o nível inteiro, né? Que aí, tá vendo? Ele seleciona tudo que vem, tudo que está abaixo.
todos os subníveis aqui, ou eu posso ir num nível específico mesmo, tá? Vou deixar aqui só o MBA mesmo. Beleza, escolhi a categoria, aí sim eu vou publicar. Então, a gente está aqui com o status draft, eu vou publicar o meu artigo, eu posso publicar agora ou eu posso agendar, escolho aqui um dia. Acontece muito das empresas terem publicação programada, né, por conta de alguma coisa que, não sei, de data, por exemplo, a gente vai passar por uma fase, Dia das Mães, Black Friday, alguma coisa assim, então o artigo vai ser publicado num período específico, eu posso aqui agendar. Opa, deixa eu publicar agora. Beleza, então aqui ele está como publicado já. Tá, esqueci de adicionar alguma coisa. Deixa eu voltar aqui nesse que eu já queria editar. Esqueci de adicionar alguma coisa ou não. A gente entendeu depois de um tempo, vamos supor que esse artigo está aqui há um mês, um ano, não sei, entendemos com todo o ciclo de vida do artigo, após coletar feedback, após alguma diretriz da companhia mudar, enfim, eu preciso ajustar o meu artigo. Ok, então eu venho aqui, dou um Edit as Draft, volto ele para rascunho. Então, aí aqui eu posso fazer todas as modificações que eu precisar. O que eu tinha deixado aqui para a gente fazer junto também, Gui, é o seguinte, que eu acho muito interessante. Eu posso colocar um link, na verdade eu quero Smart Link. Opa, esse aqui. Eu posso fazer dentro de um artigo, eu posso já colocar um link para um outro artigo da minha base. Então, vamos supor que nesse daqui, eu estou em um artigo de FAQ e eu quero direcionar o meu cliente para outro de procedimento. Então, como que eu faço para cancelar um pedido? Você pode seguir os passos desse outro artigo, ou você pode entrar em contato pelo WhatsApp, pelo telefone, etc. Então, eu posso já colocar aqui o link para o meu outro artigo, eu escolho se eu quero só artigos que estão já publicados, escolho a língua, ali no meu exemplo eu coloquei que a gente atenderia também um público internacional, então eu posso ter outras línguas aqui cadastradas, eu não cadastrei, mas a gente poderia ter outras opções. De target também a gente tem algumas opções, né? Como que eu vou abrir esse Smart Link aqui? Beleza, então aqui ele já aparece com um link mais bonitinho para o outro artigo já publicado. Se eu quisesse adicionar mais imagem, enfim, aqui tem bastante recurso de texto enriquecido. Ok, dou salvo, né? E vou publicar de novo. Aqui, repara que tem uma opçãozinha nova, né? Quando eu fui editar, só apareceu o Publish Now e o Schedule aqui. E agora que eu estou publicando em cima de uma versão já existente, ele me dá a opção. Eu quero publicar como uma nova versão ou eu quero manter a versão anterior? A gente usa bastante essa funcionalidade também quando eu vejo uma correção. A gente publicou, viu que alguma coisa ou na formatação ou um erro ortográfico, alguma coisa assim, não ficou muito legal, não quero publicar uma nova versão para o público mesmo. Então, eu tiro aqui a flag. Não, realmente é uma atualização. Coletei feedback, o artigo mudou, a informação mudou. Então, é interessante eu traquear isso, né? Ter como histórico de versão. Beleza, aqui eu vou criar uma nova versão. Eu estava na versão 1, agora eu estou vendo a versão 2. Perfeito. O meu status voltou também para publicado. Na lista relacionada, depois de publicado, eu posso adicionar, aqui era o cancelamento, né, que eu tinha comentado. Beleza? Depois eu mostro lá no setup como é que a gente faz a gestão. Eu posso ter outros termos, sempre com parcimônia, como a gente comentou, tem um limite relativamente pequeno aí, pensando em bases de conhecimento bem abrangentes, enfim, então não vou criar. Aqui, versionamento. Consigo ver
todas as versões aqui. Na verdade, deixa eu aproveitar e mostrar um outro componente para o pessoal. Gui, vou abrir aqui a Lightning Page do objeto. Eu tenho esse componentezinho de versão que eu posso manter aqui, ou eu posso trazer ele aqui para o lado. Normalmente, aí depende, né? Se o pessoal quer ver maior, menor, enfim. Se quer ver só a listinha, se só essa listinha de 1, 2 já está suficiente. E tem esse outro de comparação de versão. Na verdade, eu acho que eu quero adicionar ele aqui, ó, para ficar mais compacto. Version comparison. Aqui. Beleza, adicionei aqui. Ok. Não, só... Por como default. A gente quer usar os dois. Só retomando, aproveitar que apareceu o desktop phone aqui. Eu não vou, no exemplo, mostrar nada de aplicativo, nada. Mas é só uma dica que a gente deu para o pessoal. Eu consigo ver o Knowledge, tanto no console quanto em site, consigo publicar em comunidade, consigo sim ver em aplicativo. Só quando a gente for pensar na utilização do aplicativo, tomar cuidado com textos muito grandes, com imagem, para não quebrar. Às vezes a gente coloca aqui a opção, né, de visualização tanto no desktop quanto no aplicativo e na hora ali do texto enriquecido às vezes não planeja tão bem e acaba perdendo um pouquinho de qualidade nesse aspecto. Então, só lembrando que funciona, a gente consegue ver o Knowledge no aplicativo, mas sempre ter esse cuidado, principalmente com texto enriquecido, textos muito longos. Então, aqui a modificação que a gente fez, trouxe aqui para o lado a versão e a comparação de versão aqui, né? Estou comparando a versão 1 com a versão 2. E ele me mostrando aqui certinho o que mudou, se mudou alguma coisa, se não mudou. Esse foi o link, né? Deixa eu ver. Isso, esse foi o link que eu adicionei. Aqui, se a gente reparar, eu estou saindo direto do parágrafo sobre o caso afirmativo e indo para o seguinte, que seria esse daqui. Então, é super legal essa funcionalidade visual, né? Aqui aparece o source do texto enriquecido, mas eu acho que é bem visual, é bem útil. Aqui também o status. Vou falar aqui. Eu ia fazer algumas particularidades aqui que são bem interessantes. Primeiro, se atentem às triggers, né? É possível fazer Apex Trigger dentro da base de conhecimento, mas tem algumas ressalvas que em alguns cenários específicos as triggers não são acionadas. Então, não é tão flexível assim como nos outros objetos que você consegue colocar todos os contextos de execução em todos os cenários de publicação, deleção ou restauração de artigo vai funcionar. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição sobre Apex Triggers para Knowledge Base, então é importante que vocês saibam também. Um item interessante, a Carol, sobe um pouquinho, Carol, fazendo um favor, lá em cima, não, nem precisa subir, tá ali o archive, né? Então, é possível você fazer o archiving desse artigo. Vamos supor que um conteúdo ficou... Quer mostrar primeiro, depois eu falo. Pode ser, pode ser. Então, pensando no ciclo de vida, né? Publiquei e agora eu quero tirar de publicação. Não é que eu vou deletar, o meu artigo ele vai continuar na base do Salesforce, mas agora eu quero tirar ele eu não quero mais que ele fique em vinculação para leitura. Então, eu vou arquivar. Então, ó, alterei o status. Pode falar aqui. Tá bom. Interessante, né? Parece ser só um archiving. Peguei um cenário recentemente que a pessoa estava tentando fazer o restore desse artigo.
E aí, a hora que você clicava ali no botão de restore, de voltar esse artigo para a base de conhecimento, ela tomava um erro super estranho, sabe? Era um erro não tratado, inclusive, pelo Salesforce. E aí, nós chegamos no seguinte viés, descobrimos o que era, é que haviam sido inseridos novos campos dentro do artigo, e esses campos, no momento da publicação do artigo, ok, eles também existiam, só que os valores das listas de opções, os valores de pick list, eles tinham sido inativados. E aí o que acontece? No momento da publicação eu tinha o valor, por exemplo, A, e no momento da restauração eu não tinha mais esse valor A, ele estava inativo. E aí o que acontece? Ele tentava restaurar, via que o valor não existia e dava um erro. Então, super relevante nesse contexto de restauração, né? Vamos supor que um artigo ficou inativado muito tempo, e aí você quer voltar. Nisso já podem ter tido novas demandas, novos conteúdos gerados, novas necessidades através da curadoria, e o valor que era A não existe mais. Aí tinham duas saídas, né? Ou você via de fato se aquele valor fazia sentido e você atualizar. E aí um ponto interessante, né? Base de conhecimento, você não vai conseguir atualizar um registro que ele está publicado, então você tem que criar uma nova versão. Então, sempre que houver mudança estrutural do artigo, também não deixem de olhar para o seu passivo, né? Aquilo que já está publicado e talvez também precise, de alguma maneira relevante, sofrer atualização, para você não acabar tendo essa dor em maior escala quando isso acontecer. E o segundo ponto é que, para você sanar, você pode criar uma nova versão do artigo com um valor novo ao invés de restaurar. Putz, que mas é trabalho. Aí vai o trading, o trade-off daquilo que tem maior peso na hora de você sofrer esse problema, né? Mas é só uma curiosidade que deu bastante trabalho lembrar que era isso, viu, Carol? Principalmente que você não tinha uma mensagem de erro tão clara, qual que era o problema. Muito legal, Gui. Não, essas situações assim é meio batendo a cabeça mesmo, né? Muita coisa você comentou de Apex. A gente acha que triga, por exemplo, no publicar, a gente tenta pegar o momento da publicação também, é super difícil aqui no Knowledge, né? Identificar quando está publicando, e é batendo cabeça mesmo, ou aqui por vídeos, pessoal compartilhando conhecimento lá na comunidade, tem bastante coisa. Assim, é legal que o Knowledge tem bastante coisa em comum com outros objetos, né? Permissionamento, layout, etc., mas tem também muita particularidade. Então, muito legal você dividir esse cenário aí com a gente. Exatamente. Na hora da dor de cabeça, todo mundo quer sair correndo, né? Então é importante compartilhar. É legal que você lembra lá no fundo da memória, você fala, eu já ouvi falar sobre isso. Quem sabe você lembra que é da Picklist, né? Já vai ajudar demais. Exato. Aqui, ó, eu acabei... Bom, eu já restaurei, né? Enquanto a gente falava, eu restaurei, criei uma nova versão aqui também, tá vendo? Então, completando o ciclo de vida, ele foi arquivado, agora eu entendi que faz sentido voltar com ele para visualização, criei uma nova versão e publico. Aqui, para alterar o tipo de registro, também tem essa facilidade. A gente consegue, tá como um procedimento, agora eu quero colocar como produto, então, dependendo aqui para a base de conhecimento, ajuda muito também. A gente faz, normalmente, como que a gente planeja os layouts, né? Agrupando tem metodologia para isso, enfim, o pessoal de comunicação sabe muito melhor que eu, mas a gente agrupa os artigos que têm estruturas semelhantes de escrita, e às vezes eu preciso mudar essa estrutura. Essa funcionalidade aqui de alterar o tipo de registro ajuda muito. O que mais, Gui? Vamos para caso? Edita o artigo, Carol. Eu acho que é legal mostrar. Você comentou brevemente a respeito, né, que dá para a gente segregar a visibilidade por tipos de lugares diferentes, como comunidade. Mas desce as flagzinhas. Isso, exatamente. Então, isso também é relevante de você, na hora de criar o artigo, colocar se ele vai ser visível para uma customer community, para uma partner community, né? Se uma base pública de conhecimento.
se vai ser simplesmente usuários internos do CRM que vão conseguir utilizar. Então, é super interessante. E depois você consegue começar a segregar reports, né, em relação ao KB com base naquilo que você tem de acesso, né? Então, grande parte da metodologia para uma base de conhecimento é você coletar feedback. E um dos feedbacks é como que os usuários estão acessando, qual o tipo de conteúdo que ele está mais acessando, quais são os termos de busca mais relevantes para você começar a ter o devido insumo para promover ou melhorar os seus conteúdos. Então, é bem interessante isso também. Também faz um ponto super importante do planejamento, né? Entender quem vai ser o meu público, se eu vou liberar para o consumidor, qual que é o tom da escrita que eu tenho que ter, eu preciso envolver outros times aqui, porque daí eu estou falando diretamente com o consumidor, então normalmente aqui na aprovação do conteúdo ou mesmo na escrita vem mais gente. É bem legal isso mesmo. Caso, então, o que você acha? Bora lá. Bora lá. Deixa eu aproveitar antes de ir para caso, agora que eu lembrei aqui, eu coloquei lá, né, aqui na verdade eu estou em draft, deixa eu abrir outro. Eu coloquei cancelamento como termo promovido desse daqui, deixa eu adicionar um e eu já mostro para o pessoal como que faz a gestão. Então, aqui... Boa. Então, aqui no setup, a gente vem Promoted Search Terms. E eu vou ver material MBA aqui que eu criei. E, ó, na verdade, para esse artigo aqui, né, eu estou com esses dois termos, né, que são os publicados. Se eu voltar naquele que eu estava como rascunho, eu tinha adicionado só para a versão anterior do FAQ. Deixa eu procurar o outro. Draft. Como cancelar um pedido, eu vou publicar ele de novo e adicionar. Aqui, então, vai... Isso também é interessante, né? Eu não carrego o termo promovido conforme as versões. Então, versionei, preciso adicionar de novo. Cancelamento, era aqui, né? Cancelamento. Beleza. Deixa eu dar um refresh aqui. E aparece o meu termo promovido. Então, eu consigo ver a relação aqui entre os termos e o artigo, né? Mas conforme eu vou criando lá, eu vou criando mais uma linha aqui também. Então, por isso que a gente atentou para o limite. Se eu criar mais um artigo com esse termo, ele vai aparecer aqui também, porque, né, seria uma outra linha, um outro article title aqui. Pergunta muito comum, Carol. Consigo fazer relatório desses carinhas aí? A resposta é, infelizmente, não. Tem uma query marota que você consegue até executar, mas vamos parar e pensar na realidade do usuário de negócio, né? Ele não vai ser técnico, geralmente não tem a tendência de ser técnico o suficiente, às vezes não tem nem a permissão de rodar uma query. Então, por query, você consegue pegar, e é uma query usando Tooling API, se eu não me engano, mas diretamente por relatório, não tem como tirar um relatório disso. Tem como imprimir, né, no modo ali de print de lista de visualização. Agora, caso contrário do report tradicional do Salesforce, essa a gente fica devendo, né, Carol? Exato. É bem aquilo que você falou, o conceito é simples, mas na prática é bom usar com mais cuidado, assim, porque realmente não tem algumas coisinhas que a gente não consegue atender aqui. Beleza, vou então para caso. Você falou de relatório, eu quase fui para lá, mas vou mostrar primeiro o caso, depois comento com os relatórios. Aqui é bem legal também a interação entre knowledge e case. Eu consigo colocar o componente do knowledge aqui na página, na Lightning Page do caso. Então, dependendo aqui de como eu categorizei o meu artigo, dependendo
de razão do caso, de alguns campos aqui de caso, a gente consegue ter alguns artigos sugeridos, né? E eu consigo também fazer busca. Então, qual que era que estava sendo sugerido ali? Eu nem vi. De MBA. Posso vir aqui, ele já traz alguns resultados, né? Aqui eu não tenho tanta massa, está trazendo um só. Posso fazer a busca avançada também. Então, aqui eu posso escolher pelos tipos de registro, pelas categorias ativas que estão aqui na org. Eu quero só MBA, por exemplo. Então, aqui uma busca avançada. Consigo, por aqui, na verdade, o que eu queria era esse. Opa, aqui tem algumas ações direto nos artigos, então, tanto no sugerido quanto quando eu faço a busca aqui, vamos dar um Enter, eu consigo nessas ações editar diretamente, né? Aí vai depender sempre da permissão do usuário, arquivar da mesma forma. E a terceira opção aqui, que é super importante, principalmente cenário televenda, atendimento, para anexar o artigo aqui no caso. O que acontece? Quando eu anexo o artigo aqui no caso, eu também promovo esse artigo, então é como se fosse uma pontuação para esse artigo, ele vai ganhando relevância nos resultados de busca, e também para os atendentes é muito interessante, ele vê um caso parecido com o dele, com o que ele está atendendo, e já consegue ver qual foi o artigo que ajudou naquele fechamento de chamado. Aqui eu anexei, recebi a mensagem, se eu não me engano, não está aqui na lista relacionada, a gente adiciona junto. Então, vou no objeto de caso. É muito interessante, é super importante, né, Carol? Porque pensem que um motor de inteligência artificial ele não aprende nada sozinho, ele aprende com a experiência do usuário. Então, quanto mais você conseguir ser assertivo para esse motor ser inteligente, então ele vai começando a relacionar. A Carol ainda vai mostrar o relacionamento, né, de campos de caso com os artigos automaticamente, e aí esse motor ele começa a ficar inteligente e fala, opa, para casos cujo eu tenho um mapeamento X, né, de campos de caso para artigo, somado ao item que esses casos esses artigos eles estão relacionados a Y casos que dão match, automaticamente esse motor ele vai ser inteligente para poder te colocar uma melhor sugestão. Então essa parte alguns clientes deixam de utilizar, mas é super relevante, como a Carol disse, adicionalmente ao cenário de atendimento que o próprio atendente vai ser capaz de visualizar. Exatamente. A gente sempre incentiva bastante, né, esse link entre artigo e caso, até para retroalimentar a base, né? Porque quando um atendente está analisando um chamado, ele vê um artigo, ele já é encaminhado lá para o cenário do artigo, né, para o registro, ele consegue avaliar o artigo melhor aqui. Deixa eu dar um refresh, ele não trouxe o componente, mas ele vai já avaliar, isso ajudou, então é mais fácil avaliar num contexto do que fazendo uma busca global, assim, às vezes pegando o artigo para ler, para conhecimento mesmo, então até nessa questão do feedback do artigo, o contexto de caso ajuda muito. Então, eu dou aqui o like, dislike, não comentei, esse também é um componente que a gente põe aqui na Lightning Page, super válido, a gente consegue tirar relatório aqui com base em número de curtidas também, de cada artigo. Então, esse caminho aqui que a gente faz, né? Estou num atendimento, anexo o artigo, redireciono para o artigo, vejo o feedback, toda a jornada que a gente vai integrando dentro da ferramenta e agregando valor, né? Tirando o valor de tudo que a Salesforce oferece aqui dentro. Aqui em caso, Gui, você acha que eu passei por tudo? Falta alguma coisa? Tem um item que não está ativado nessa org, Carol, mas é super relevante, que é muito comum num cenário de atendimento esse agent enviar um e-mail para um cliente.
Então, nós temos dois flavors, basicamente. Um primeiro, você pode pegar um artigo que está ali dentro, é exatamente no componente do KB, naquele drop-down que a Carol está clicando exatamente nesse momento, vai aparecer uma terceira opção de você anexar esse artigo a um e-mail. Então, esse artigo ele será enviado dentro de um e-mail como um anexo em PDF, ou ainda você consegue colocar o conteúdo de um artigo específico dentro do body. Então, são duas funcionalidades bem legais que consegue trazer agilidade nesse atendimento sem o agente precisar ficar fazendo alt tab, né? Mesmo nas tabs ali do Service Console. Então, é bem interessante, não está habilitado nesse momento nessa ordem, então fica por uma próxima ocasião, mas é importante você aí, Trailblazer, saber que existe também. Exatamente, o envio de artigo por e-mail, por rede social, chatter também é super relevante para compartilhar, né? A gente usa bastante também. Acho que de caso Exato. aqui, será que eu faltou algum ponto? Acho que isso é Não, importante. é que é muito abrangente, né? Se a gente começar a falar, putz, poderia ter casos dentro do Omnichannel, num cenário de live agent, atendendo o cliente, você associar com bot, mandar, mas aí a gente já começa, né, a abrir muito leque. O objetivo do vídeo é ficar mais conciso inicialmente para a galera que precisa ganhar um conhecimento mesmo, inicialmente a respeito de base de conhecimento. Eu mostraria agora as configurações lá do Knowledge Base mesmo, que é onde você faz esse depara de campos para a busca ficar mais inteligente e tudo mais. Ah, tá. Deixa eu mostrar aqui, aproveitar então, porque antes de eu entrar lá no objeto, já mostro como que fica a visualização aqui também na busca global. Então, eu Legal. posso, tanto aqui no all, né, posso ter todos selecionados e colocar direto a minha busca, como eu posso já restringir de cara no primeiro momento que eu quero ver o knowledge, e aí eu já tenho também a opção da busca avançada com as categorias, record type, etc. Mas aqui, se eu coloco no all e eu sou redirecionado para os resultados de busca global, eu vejo, opa, aqui no knowledge mesmo, aqui no knowledge, os filtros também, né, o search layout aqui, que eu consigo alterar. Então, como o Gui falou, a gente entrando aqui nas configurações do knowledge, eu consigo alterar search layout, quais que eu quero, né, que apareça lá, quais são as informações que eu quero deixar disponíveis para serem utilizadas como filtro aqui. Qual que era o outro, Gui, que você comentou para mostrar? É lá no home do Setup mesmo, a questão de knowledge settings. Ah, você falou knowledge settings, eu achei que era no objeto, por isso que eu migrei para lá. Boa, aqui também é um mundo de possibilidades, né? A gente, como comentamos, a gente pode, dependendo se eu estou no Lightning, no Classic, aqui algumas opções para onde eu vou disponibilizar. Pensando Carol, em aplicativo. Oi. deixa eu fazer um adendo, porque gera bastante confusão também quando eu estou no Knowledge, quarta edição, quando eu estou no Classic e estou no Lightning. Não é a questão de estar na experiência em Lightning ou estar na experiência em Classic. É porque o KB ele tem dois tipos também. Ele tem o tipo do KB no Classic, que é quando começou a base de conhecimento, e aí a Salesforce fez um trabalho de promoção para habilitar o knowledge base do Lightning. Então, mais essa sopa de letrinha aí na sua cabeça, né? Eu posso ter uma org do Lightning utilizando o KB do Classic, e eu posso ter uma org do Lightning utilizando o KB do Lightning. Então, organizações novas, clientes que fazem aquisições recentemente, posso estar errado, mas a Salesforce nem deixa, não vem habilitado o Classic Knowledge Base. Mas orgs mais antigas que ainda trabalham com knowledge base mais antigo, tem essa opção ainda de usar o Classic ou utilizar o Lightning. Então tem essa pequena separação que traz bastante confusão também.
Tem. E os conceitos mudam um pouco, né? A gente fala de tipo de artigo, então é uma diferença mesmo, não é só estar em uma ou outra org, como você comentou. Então, aqui, Gui, em Knowledge Settings, né, a gente dá um editar para abrir mais opções. Aqui a gente tem a opção de habilitar ou não a sugestão de artigos em caso, né, que é aquele componente que a gente viu, e a gente escolhe quais são os campos de caso que eu vou usar para fazer essa sugestão. O subject já vem aqui por padrão, a gente pode colocar outras informações aqui, reason também, dependendo de como foi mapeado, como que isso chega, às vezes omnicanalidade, enfim, tem muitas outras coisas que podem estar aqui atreladas. O name, dependendo se usa o name ou se é mais o código. Então, aqui a gente tem produto super válido. E aí fica a dica de ouro, né, Carol? Vamos lá, já pegamos também. Você pega e coloca lá dentro do seu campo de produto do caso uma lista de produtos, ok? E aí você vai dentro do seu artigo, você tem outro campo de lista de produtos com os valores totalmente diferentes. Ele não vai ser inteligente o suficiente para fazer o cruzamento de banana com abacaxi, né? Então você tem que ficar esperto e consciente de que você também precisa ter uma uniformidade nas informações para que ele também seja mais assertivo. Então, se eu tenho produto lá dentro automóvel e no caso, no artigo você vai referenciar como automóvel, né? Tá certo, você pode ter o dicionário de sinônimos também para poder auxiliar, né? Então, automóvel vai ser carro, vai ser veículo, por exemplo. E aí isso acaba ajudando um pouco, mas não tem milagre, né, Carol? A ferramenta precisa de uma manipulação correta. Exatamente. E aqui a gente percebe que faz total diferença, né, no resultado de busca. Então, precisa realmente ter esse match, né? Às vezes a gente tem áreas diferentes das empresas trabalhando ali com caso, outra com knowledge, e não se comunica e a gente vê que é isso, não tem um milagre mesmo. Aqui também é legal frisar que essa ordem importa, então, ordem de relevância aqui. Se eu coloco o subject em primeiro aqui, então é o que vai ter mais peso no resultado, no match aqui entre case e artigo, produto em segundo e name em terceiro. Por isso que faz diferença aqui eu colocar para cima ou para baixo, né? Realmente a relevância que a gente está considerando aqui. Então, limite de 5 campos, né? Exatamente. Ainda são 5? Vamos ver aqui. Se você colocar um sexto e tentar salvar... Não, ele até deixa eu colocar ali na hora de salvar. 5 fields. É isso, pessoal. São 5. Não tem como. 4, 5. Vou deixar aqui, beleza. Deixa 4. Aqui em settings, Gui, lembra de mais algum? Eu acho importante mencionar a questão de tradução. A gente pode ter artigos de diferentes idiomas e gerar versões disso, e também gerar traduções dos artigos. Acho que é um ponto relevante de comentar. Aqui no settings. Deixa eu voltar nas línguas. Se eu não me engano, é aí, não é que habilita? Vamos ver. Aqui eu posso ter multiple link. Isso, eu isso mostrei, aí mesmo. né, que eu tinha só um, posso colocar mais. Exato, acho que é um ponto importante de comentar, inclusive nas versões, né? Quando tem múltiplo idioma, você pode gerar a versão para um idioma específico, tá? Será que vale a pena eu habilitar? Eu acho que eu vou colocar mais um aqui, né? E gerar a nova versão, então. Não, se você não quiser mostrar só comentar da série também, no Brasil talvez seja mais difícil, mas eu já trabalhei em projetos que era multi-idioma e teve que habilitar, então de comentar dá para pegar o fim. Então, aqui, Gui, lembrei de outro ponto, ó, sobre os idiomas, né? Até mostrei que ali eu tinha habilitado só um.
Então, estava como single language, né, só com inglês. E aqui, se a gente quiser realmente trabalhar com tradução de artigo, outras línguas, então a gente vai adicionando. Aqui, no meu exemplo, eu falei que teria um internacional, então eu coloco português, coloco inglês, enfim, posso colocar outras línguas aqui. E quando eu for versionar o meu artigo, aí vai aparecer a opção se eu quero, enfim, em qual língua, né, que eu quero publicar aquele artigo, se eu quero traduzir o artigo ou não. Então, vou escolhendo a língua do artigo, vou conseguir filtrar no resultado de busca. Então, por aqui também é onde a gente habilita os múltiplos idiomas. Legal. Uma outra parte bem legal, Carol, tem a parte de sharing, de Salesforce Sharing, é exatamente onde você está, né? Use Standard Salesforce Sharing. Pro Classic Knowledge isso não é possível. Pro Lightning Knowledge, que é o que as empresas estão mais utilizando hoje, é possível que você comece a gerar compartilhamento. Lembra que a Carol comentou no vídeo de hoje que não é só a visibilidade por perfil, né, por papel e tudo mais? Se você quiser segregar essa visibilidade dos artigos onde você tem a necessidade de ter uma base de conhecimento mais restrita, você pode utilizar regras de compartilhamento padrão do Salesforce para isso. Mas, para que isso aconteça, você tem que habilitar essa flag de Use Standard Salesforce Sharing. Uma vez que você clica e salva, automaticamente lá dentro do Sharing Settings e Setup vai aparecer para você o objeto do Knowledge lá também. Exato. É mais um pontinho, né, para a gente prestar atenção na hora de visibilidade, etc. Então, também planejar, na verdade, né? Não é nem tomar cuidado, é planejar até onde precisa, não precisa, só com permission eu atendo, enfim. Mas é nessa flagzinha aqui. Aqui também, ó, se no Lightning, né, na experiência do Lightning ali também, ele já até vem por padrão, na verdade. Se a gente estiver falando da outra experiência, como o Gui comentou de Classic, também tem outras opções aqui para a gente habilitar, e enfim, são até outros conceitos. Então, aqui, pessoal, de Knowledge Settings, acho que é isso. Tem mais uma configuração que eu acho que é legal compartilhar com vocês, que é no Setup, fora do Service, que é de sinônimo. Então, fazer o gerenciamento de sinônimo também para a base de conhecimento é bem importante. Vamos procurar aqui. Opa. Aqui, então, vou criando, né, vou fazer, na verdade, a gestão de sinônimo mesmo. Então, vou criar um cancelamento, por exemplo, que a gente estava usando, cancelamento, como que eu posso colocar aqui? Faltou criatividade, vou usar Cancelamento, cancelado, cancelar. Cancelamento, cancelar, cancelado. Vamos nessas três que hoje a gente está sem criatividade, Carol. Exato. Precisa escolher aqui, né, a língua. Estou falando, agora a gente está num contexto de vários idiomas. Beleza. Então, pedido, ordem, sei, compra, talvez. Só aqui, exemplo. Beleza. A gente dá um refresh aqui. Falta um Ajax ali na tela para ele já adicionar sem precisar do refresh na tela, né? Pois é. E, bom, conforme a gente vai criando aqui, para procurar, tem a barrinha aqui, né? Eu posso fazer toda a gestão, posso editar, posso deletar conforme a necessidade. Então, aqui também é bastante importante a gente entender o que é necessário para adicionar e melhorar as buscas. Pergunta clássica, hein? Posso subir o dicionário de sinônimos por data loader? Adivinhem.
Não, Então, não não pode, consegue. infelizmente. Você tem que ir um a um para editar, para criar, para deletar. Questão de relatório também. Então, aqui tudo que a gente faz pelo setup, infelizmente, tem algumas limitações, né? Não, imagina, eu ia aproveitar que eu comentei de relatório e entrar um pouquinho, reforçar, né? Na verdade, a gente falou na segunda-feira de alguns relatórios interessantes. Aqui, por mais que a gente não consiga trazer termo promovido, sinônimo, para aquela estrutura que a gente conhece de relatório, um relatório que é bem utilizado é de termos buscados, né? Então, quais foram os termos que a gente pesquisou e que não vieram, por exemplo, resultados. Isso é bem importante para a gente entender onde que tem um gap, por exemplo, na base. Muito legal essa questão, porque, de fato, como a gente já falou, o knowledge base ele é drivado na experiência do usuário, né? Então, o que os meus usuários estão mais buscando, onde eles estão clicando. E aí, até pegando um gancho, existe um non-issue da Salesforce em relação a acesso do knowledge base dentro do Classic, porque existe um relatório que tem uma defasagem de um período de 24 horas de quando os usuários acessam os artigos. Isso é um non-issue de aproximadamente, não lembro quanto tempo, mas já faz um tempão já, na verdade. E até onde eu sei, Safe Harbor aqui, a Salesforce está trabalhando para nas próximas releases corrigir. Né? Então, eu preciso saber de fato onde meus usuários estão clicando e estão acessando. E esse relatório ele tem uma defasagem e no Lightning ele não conta de forma assertiva. Então, esse non-issue está sendo, inclusive, priorizado para que a gente volte a ter o mesmo comportamento do Classic lá, Knowledge Base. Então, fica aí a dica, informação em primeira mão, Safe Harbor. Salesforce, não me manda embora, por favor. Esse é o de número de visualização, né, Gui? Isso, exatamente. Esse realmente tem, a gente, né, sempre quer usar, sabe que tem esse problema endereçado aí. Tem esses outros de, não encontrei termos sem resultado, tem número de like, dislike, mas o número de visualização a gente ainda está aguardando aí. Vamos lá, que mais? Comunidade? Bora, dá uma pinceladinha em comunidade, Vamos que lá. é um Deixa eu uso bem voltar. comum, né, de knowledge base em comunidade. Sim, e tem também algumas particularidades, né? É super legal a visualização de artigo na comunidade, é super amigável, navegação, tudo. E o que a gente precisa fazer para o Knowledge funcionar aqui na comunidade? A gente vem aqui em Content Management e a gente mapeia o que lá na comunidade, no console a gente chama de categoria, para cá a gente precisa trazer como tópico. Então, eu crio, aqui eu já criei alguns, né? Eu crio os meus tópicos, como que eu vou chamar as minhas categorias aqui. Então, inclusive, eu posso mudar o nome se eu estou falando, se no console quem vai acessar é o meu público interno e na comunidade é uma comunidade pública, acessível com acesso de cliente direto e etc. Eu quero mudar o nome da categoria também, eu consigo. E aí o que eu preciso fazer é um mapeamento mesmo. Então, por exemplo, aqui, eu vou falar que essa categoria, eu não lembro como que tá lá, né? Eu vou falar que essa categoria, deixa eu fazer aqui na ordem, né? Eu acho melhor. Eu posso colocar os tópicos e eu posso ir criando aqui, né? Cada tópico, deixa eu entrar em um deles para mostrar, beleza? Eu posso habilitar ou não. Tópico de navegação aqui, se eu quero mostrar no header, por exemplo, essa funcionalidade também é bem legal de feature, de tópico. Deixa eu mostrar aqui também. Posso criar, e aí como eu
coloquei nos exemplos, eu posso adicionar imagem, tornar mais visual a navegação. Então, aqui também eu faço gerenciamento dos artigos, né? Bom, aqui eu posso escolher, na verdade, se eu já vou mostrar todos, os que ainda não tem tópico, escolho por categoria, e aí eu vou adicionando aqui em cada artigo, ou eu posso fazer a atribuição também automática. Então, eu falo que dentro de determinado grupo de categoria, né, eu posso entrar em algum nível específico e eu falo que esse nível é referente ao tópico, por exemplo, MBA Online. E assim eu vou adicionando. Então, aqui vai ser a atribuição automática, né? Eu já vou trazer os artigos que estão nesse grupo, com essa categoria, eles já vão, então, aparecer automaticamente com os tópicos. A gente precisa fazer esse vínculo para que aqui na comunidade a gente consiga acessar, tá bom? Aqui também na comunidade tem bastante coisa para explorar, a gente escolhe também os filtros que vão aparecer quando eu entro na página de busca do artigo. Então tem bastante coisa por aqui, viu, Gui? Acho que a gente não vai conseguir entrar no detalhe de todos. E é interessante, vamos só conceituar, né? O uso geralmente de comunidade você tem um portal aí do cliente, um portal de parceiro, e você quer propiciar a experiência dele abrir um contato de suporte, por exemplo, você pode antever, né? Vou colocar um componente ali que ajuda a pessoa a encontrar algum artigo em comum, um guia ou um FAQ que evite com que ele tenha essa interação humana. Então, o uso do KB na comunidade ele é muito importante, muito relevante de fato, ou pode simplesmente, dependendo do cenário, por exemplo, um portal de educação. É comum, né, Carol? Todo site, todo e-commerce, todo lugar que a gente vá hoje tem aquela seção de perguntas frequentes, né? E aí acaba se enquadrando dentro de um FAQ para você já ter ali uma orientação sem precisar abrir um ticket e ter essa orientação. Então, é muito importante e muito relevante o uso de artigos aí na comunidade. Exatamente, Gui. E por aqui a navegação é bem legal, né? A gente consegue ser mais visual, então a comunicação com o cliente por artigo fica bem legal também. A gente já pode ir direto, como você estava falando, usar algumas funcionalidades e já direcionar para atendimento, então é uma experiência mais completa que a gente consegue fornecer aqui. Aqui, aproveitando que a gente está no Home também, tem uma outra forma de mapear a informação de caso para o Knowledge, né, que é através do mapeamento. Então, aqui, Data Category Mappings, onde a gente traz campos específicos. Então, vamos supor que a minha categorização está separada também, está estruturada de acordo com os produtos. Então, eu sei que esse campo aqui eu vou ter as mesmas opções com a mesma grafia, que também é um ponto que a gente reforçou lá no Knowledge Settings, em um determinado grupo de categoria. Vamos supor que aqui no nível material, por exemplo, eu tenho exatamente as mesmas opções de produto, do campo, né, de caso produto, com a mesma grafia. Então, eu posso fazer esse mapeamento também para melhorar os resultados de busca baseado aqui num campo de caso. Eu posso adicionar outros, então também costuma ser bem utilizado e ajuda bastante também. Gui, então acho que era isso que a gente tinha para compartilhar hoje. Tentei dar um overview aqui das principais funcionalidades do KB. Então é isso. Carol, muito bom. De fato, conteúdo de muita qualidade, muita relevância. Pode parecer fácil caber, né? Quando você começa a trabalhar, você fala, é mamão com açúcar, só por as categorias aqui e trabalhar, mas não é bem assim. A gente sabe que trabalhar com KB geralmente é um projeto, porque envolve a parte de conscientização, depois acaba descendo para o técnico, envolve toda a parte de taxonomia e curadoria também. Então, tem um processo bem claro e bem definido, vai delimitar com que você tenha o melhor uso da plataforma, né? E, Carol, muito obrigado pela participação mais uma vez. Você já participou na segunda, está aqui de volta para compartilhar conhecimento. Isso é algo, de fato, muito relevante para todos os ouvintes. E
Sinta-se à vontade. Próximo tema eu vou te trazer aqui para falar de OM, hein? Adorei. Obrigada, Gui. Um prazer estar aqui, de verdade, uma honra. Admiro muito o trabalho de vocês, acompanho, acho super legal a iniciativa, a gente compartilhar conhecimento. Então, obrigada mesmo, foi uma delícia aqui estar passando por algumas coisas do KB. Fico disponível se precisarem, se quiserem mandar alguma dúvida. E próxima vez estou aí com a Emi. Fechado. Trailblazer, se você ainda não é inscrito aqui no canal, mete o dedão aí no botão de inscrever-se, é muito importante para nós e torna o nosso conteúdo mais relevante, inclusive para o YouTube. Badala o sininho aí para receber notificações em primeira mão. O contato da Carol vai estar aqui na descrição, assim como você pode encontrar o nosso canal em todas ali as plataformas e redes sociais e também de streaming lá no Spotify, Apple Podcasts, entre outros. E eu espero te ver aí no próximo Tech Talk. Até mais. Tchau, Carol.